pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse bate-papo, a mais esse encontro, onde eu vou abordar com vocês sempre temas recorrentes para o exame da ordem, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista em aprovação no exame da OAB com Direito do Trabalho e antes de mais nada, antes de eu falar qual é o tema desse nosso bate-papo de hoje, eu quero te convidar a me seguir nas minhas redes sociais, @prof.AnaPaulaLucas e no YouTube, Professora Ana Paula Lucas. Vai lá, deixa o seu like nos vídeos, compartilhe com seus amigos, me dá essa força para eu continuar trazendo para você que está aí conteúdos relevantes para a sua aprovação no exame da OAB. Bom, qual é o tema de hoje então? Hoje eu quero ainda abordar com vocês alguns assuntos relevantes que caem na prova da primeira fase do exame de ordem. No meu último vídeo, eu trouxe 5 temas relevantes e hoje eu vou trazer mais 4. Então vocês terão aí 9 temas relevantes, 9 assuntos que com certeza estarão na sua prova da primeira fase. Isso não sou eu que fico inventando não, tá? Quero deixar isso bem claro. Isso é uma estatística que eu fiz analisando as últimas 10 provas do exame da ordem. E se você fizesse isso, você também iria perceber que os assuntos se repetem e as questões muitas vezes se repetem. Então essa é uma forma de estudo muito direcionada, uma forma de estudo que vai te poupar tempo e vai fazer com que você chegue na prova com o conteúdo estudado que você precisa ter. Fechado, pessoal? Vamos falar então dos temas recorrentes no exame da ordem, né? Primeira fase da OAB, continuação, parte 2, é a continuação do vídeo aí da semana passada. Vamos lá. Primeiro tema que eu quero abordar hoje é o empregador, né? A relação empregatícia, ela é composta de empregado e empregador. E o empregador é também uma parte importante nessa relação. O conceito de empregador, ele está disposto no artigo 2º da CLT, né, que diz que empregador é igual a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Mas não é sobre esse conceito que eu quero conversar com vocês hoje, não. É sobre uma instituição, né, chamada de grupo econômico. Então você vai anotar aí para estudar para sua prova da primeira fase o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. O que é um grupo econômico? Existe um grupo econômico quando eu tenho várias empresas, cada uma com personalidade jurídica própria, né? Todas essas empresas, elas são autônomas, porém, elas estão todas geridas, administradas por uma empresa principal. Isso eu chamo de grupo econômico. Qual é a consequência da existência de um grupo econômico? É que a responsabilidade de todas essas empresas é uma responsabilidade solidária. O que é isso, professora? Solidário, né? Aquele que quer ajudar os outros? Não. Solidário aqui, gente, no sentido de que todas as empresas do grupo respondem ao mesmo tempo pelos créditos de natureza trabalhista. Eu vou te dar um exemplo disso. Se você trabalha na empresa 1 e quer ajuizar uma ação trabalhista contra essa empresa, se ela faz parte de um grupo econômico, você pode colocar no polo passivo dessa demanda todas as empresas do grupo econômico. Por quê? Porque elas são responsáveis ao mesmo tempo pelos créditos de natureza trabalhista, né? Isso é o que nós chamamos de responsabilidade solidária, ok? Dentro ainda do tema empregador, um outro assunto que a banca já trouxe é a figura do chamado sócio retirante. Quem é o sócio retirante? É aquele sócio que sai da empresa. Então, o artigo 10A da CLT, anote aí o artigo 10A, ele diz que o sócio retirante,
ele tem uma responsabilidade em relação aos contratos de trabalho que já existiam à época em que ele era sócio. Porém, essa responsabilidade, ela tem um prazo de duração e esse prazo é de 2 anos a contar da averbação, da retirada, né, desse sócio da empresa, ou seja, a contar da averbação, da alteração do contrato social junto ao órgão competente. Então, o sócio saiu, ele vai ter uma responsabilidade sim, mas essa responsabilidade vai durar apenas pelo prazo de 2 anos e acontecerá somente em relação aos contratos de trabalho que já existiam à época em que ele ainda era sócio. Qual é a responsabilidade do sócio retirante? Ela é uma responsabilidade subsidiária, diferente aí da responsabilidade que existe no grupo econômico. O que é uma responsabilidade subsidiária? Esse sócio retirante, ele só poderá ser acionado a quitar algum débito de natureza trabalhista quando estiverem esgotadas todas as hipóteses de recebimento da empresa principal e dos sócios atuais dessa empresa, que a gente chama aqui no caso de empresa sucessora, ok? Então, primeiro eu vou acionar a empresa atual, depois os sócios atuais e, por fim, caso eu não consiga receber aquilo que eu desejo receber, aí sim eu vou poder acionar o sócio retirante. Fique atento ao prazo de 2 anos ou 24 meses. A banca já trouxe uma questão onde ela dizia que o ex-sócio, né, o fulano de tal, foi citado para uma ação trabalhista após o prazo de 36 meses da sua saída, da sua retirada da empresa. Então fique atento ao prazo, porque se vier essa questão, eu tenho certeza que você não irá errá-la. Combinado? Vamos para o tema de número 2, olha, que pode estar na sua prova da primeira fase. E o tema é periculosidade e insalubridade. Gente, a FGV, ela tá assim amando periculosidade e insalubridade ultimamente. Esse assunto é um assunto que vem sendo cobrado tanto na prova de primeira fase quanto na prova de segunda fase. Só para vocês terem uma ideia, no exame 34 foi cobrado esse assunto, na segunda fase, no exame 33 também na segunda fase foi cobrado esse assunto e foi cobrado aí recentemente também na prova da primeira fase. A primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença, né? O que é a periculosidade e o que é a insalubridade. Tem diferença, prof? Claro que tem diferença, né? A insalubridade, ela existe quando o empregado realiza as tarefas dele em condições de trabalho que o exponham aos chamados agentes nocivos à saúde. Deixando claro, né, que essa exposição ela precisa se dar acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho. Então eu vou te dar um exemplo de atividade insalubre. Aquele empregado que trabalha com ruído excessivo, com calor excessivo, frio excessivo, vibração, umidade, radiação, agentes químicos e biológicos. Aquilo que o agente insalubre causa ao trabalhador é um problema de saúde que vai aparecer nele aí a médio, longo prazo, ok? Aqueles empregados que exercem as suas atividades sob essas condições têm direito a um adicional, denominado adicional de insalubridade. E o percentual desse adicional poderá ser de 10, 20 ou 40%. 10% se esse grau da insalubridade se der em um grau mínimo, 20% se o grau for um grau médio e 40% no grau máximo de insalubridade. Esses percentuais do adicional é o que a banca vem cobrando aí ultimamente. Um pouquinho diferente do adicional de insalubridade é o adicional de periculosidade.
No adicional de periculosidade, nós temos situações que expõem o empregado a riscos acentuados, né? Risco de sofrer um acidente grave, risco até de morrer. Então, o conceito de periculosidade você vai encontrar no artigo 193 da CLT, que diz que atividade perigosa é toda aquela que implica em um risco acentuado, né? Em virtude de uma exposição a um agente perigoso. Vamos dar alguns exemplos de atividades perigosas? Aqueles empregados que trabalham próximo ou até em contato com inflamáveis, explosivos, energia elétrica de alta voltagem, aqueles empregados que estão expostos a roubos ou violência física, né? É o caso aí da atividade de segurança pessoal ou patrimonial, por exemplo. O motociclista, né? Aquele empregado que trabalha em uma moto, ele também está sujeito à periculosidade. Isso tudo que eu disse para vocês irão achar lá no artigo 193 da CLT. E quando o empregado ele está exposto a esse tipo de risco, ele também tem direito a um adicional, que é calculado em 30% sobre o salário base desse empregado. Vamos voltar um pouquinho aqui ao adicional de insalubridade? Lá no adicional de insalubridade, aqueles percentuais que eu acabei de mencionar para vocês, 10, 20 ou 40%, eles incidirão sobre o valor do salário mínimo, ok? Diferentemente do adicional de periculosidade, que, calculado à base de 30%, incidirá sobre o salário base, ok? Anote aí então os artigos importantes desse tema, artigo 193 da CLT, lá no seu parágrafo 1º você vai achar aí a questão do adicional, e sobre o adicional de insalubridade, artigo 192 da CLT. Só para a gente fechar esse assunto, né, deixando claro aí que tanto o adicional de insalubridade quanto o adicional de periculosidade, eles são aquilo que nós chamamos de salário-condição, o que quer dizer que o empregado só receberá enquanto estiver trabalhando naquela condição. Deixou de trabalhar em local que tenha algum agente insalubre, ele perde o adicional. Deixou de trabalhar em condições perigosas, ele perde o adicional. Beleza? Vamos então para o nosso terceiro tema que vai cair na sua prova, que é uma partezinha ali do direito coletivo do trabalho e que diz respeito às convenções e acordos coletivos de trabalho. Veja bem, o artigo 611 da CLT, ele vai trazer para vocês o conceito de convenção coletiva e de acordo coletivo de trabalho. Prof, eu não consigo entender a diferença, então presta atenção aqui, meu filho, olha só. Convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho são instrumentos formais que surgem de uma negociação coletiva. Quando eu digo negociação coletiva, estou me referindo aí a categorias profissionais, beleza? Vamos agora diferenciar uma da outra, né? A convenção coletiva de trabalho, ela é aquele documento, aquele instrumento formal que nasce da negociação entre dois sindicatos. O sindicato profissional, que é o sindicato que representa os empregados, e o sindicato patronal, que é o sindicato que representa as empresas. Então eles vão negociar e no final surge a convenção coletiva de trabalho, que trará aí todos os benefícios, todas as regras, enfim, todas as normas que irão reger o trabalho de uma determinada categoria profissional. Já o acordo coletivo de trabalho, ele também é um documento formal, né, que surge de uma negociação coletiva, mas nesse caso, a negociação ela se dá entre o sindicato profissional, aquele que representa os empregados, diretamente com uma ou mais empresas. Uma outra diferença interessante de entender é que o acordo coletivo de trabalho, ele é usado normalmente para situações mais específicas. Ele trata de uma situação mais pontual, ao passo que a convenção coletiva de trabalho, ela é muito mais abrangente, ok? Bom,
A banca, ela já trouxe aí várias questões, tendo como base legal o artigo 611-A da CLT. A primeira informação relevante no artigo 611-A é a de que a convenção e o acordo coletivo prevalecerão sobre a lei se tratarem de um rol de matérias, um rol de assuntos que está disposto aí no artigo 611-A da CLT e que nós podemos chamar de objetos lícitos de negociação coletiva. Eu posso, por exemplo, negociar um banco de horas, eu posso, por exemplo, negociar a redução do intervalo intra-jornada para 30 minutos, quando a jornada for superior a 6 horas de trabalho. Eu posso negociar participação nos lucros e resultados. Então, existe um rol de matérias que a CLT vai falar para você, olha, isso aqui pode ser negociado através de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, vale muito a pena que você leia com cuidado o artigo 611-A da CLT. Bom, e da mesma forma que nós temos os chamados objetos lícitos de negociação coletiva, nós temos os chamados objetos ilícitos, que tem previsão no artigo 611-B da CLT. Então, por exemplo, eu não posso negociar férias de 30 dias, eu não posso negociar percentual de recolhimento do FGTS, ok? São direitos que normalmente estão previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal. São direitos que o empregado não poderá negociar nem através de negociação coletiva, ok? Anotou aí os artigos? Artigo 611, artigo 611-A e artigo 611-B de bola da CLT. Eu disse para vocês que a convenção e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei. Agora, entre convenção e acordo, qual é que deverá prevalecer? Se eu tenho uma matéria que está disposta ao mesmo tempo na convenção coletiva daquela categoria profissional e em um acordo coletivo, qual que eu vou usar? Qual que deverá ter prevalência? E aí eu posso te dizer que, nos termos do artigo 620 da CLT, prevalecerá o acordo coletivo de trabalho em detrimento da convenção coletiva de trabalho. Isso porque, como eu disse, o acordo coletivo, ele trata de situações mais específicas, situações mais pontuais, ok? Outra coisa, qual é o prazo de vigência das convenções e acordos coletivos de trabalho? 2 anos. E isso você vai achar lá no artigo 614 da CLT. Tanto a convenção quanto o acordo coletivo terão um prazo de vigência máximo de 2 anos. E aí vai mais uma informação importante para você, sendo proibida a ultratividade da norma. Ou seja, expirou o prazo, acabou a vigência, essa norma não valerá mais nada, ok? É proibido você ultragir a norma, tá? Então, acabou a vigência, acabou tudo aquilo que estava estipulado. Isso tanto faz na convenção ou no acordo coletivo de trabalho. Fechou, pessoal? Muito bom. Vamos falar ainda de um outro assunto, que são as estabilidades e garantias provisórias no emprego. Vamos organizar aqui os nossos pensamentos? Nós falamos, então, sobre empregador, né? Destaquei para vocês a situação do grupo econômico e do sócio retirante. Segundo tema, periculosidade e insalubridade. Terceiro tema, convenções e acordos coletivos de trabalho. E um outro tema muito recorrente diz respeito às estabilidades e garantias provisórias no emprego. Bom, prof, estabilidade e garantia provisória é a mesma coisa? Depende.
Existem estabilidades que são absolutas, né? E quando a estabilidade é absoluta, está certo que, mesmo que esse empregado venha a cometer um ato que dê à empresa o direito à demissão por justa causa, ele ainda só poderá ser demitido por justa causa após o ajuizamento de um inquérito para apuração de falta grave. Isso nós chamamos de estabilidade absoluta, tá? Por exemplo, o caso do dirigente sindical e do membro do Conselho Nacional da Previdência Social, o representante dos empregados do CNPS. Por outro lado, a garantia provisória no emprego, ela dispensa o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave, mesmo que esse empregado seja detentor de uma estabilidade. Então, quando eu digo garantia provisória, eu quero deixar claro para você que está aí me ouvindo que essa dispensa, né, ela poderá se dar por falta grave ou por uma ordem técnica ou econômica financeira, como, por exemplo, a extinção do estabelecimento. Eu quero comentar com vocês agora um pouquinho sobre as principais estabilidades e garantias provisórias no emprego, aquelas que a banca vem cobrando mais aí nas últimas provas. A primeira delas é o dirigente sindical, né? E sobre o dirigente sindical, você pode anotar aí o artigo 543, parágrafo 3º da CLT. O dirigente sindical, ele é detentor de uma estabilidade absoluta que se inicia com o registro da candidatura e vai até 1 ano após o término do seu mandato, sendo certo que o mandato do dirigente sindical é de 3 anos. Essa estabilidade, ela se estenderá também aos suplentes. Então, eu posso ter aí a estabilidade do dirigente sindical para 7 titulares e 7 suplentes, tá? Observação, não tem direito à estabilidade o empregado que se candidatar a este cargo no curso do aviso prévio. Previsão aí da súmula 369, inciso 5º do TST. Fechou? Vamos para o próximo? Acidente de trabalho, né? O empregado que sofre um acidente de trabalho, ele também tem direito a uma estabilidade que se inicia com a cessação do benefício do auxílio-doença, né? Ou com o retorno desse empregado ao trabalho e se estende pelo prazo de 12 meses. Previsão do artigo 118 da Lei 8.213 de 91, ok? A terceira hipótese é o caso da gestante. A empregada que ficar grávida, ela tem direito a uma estabilidade que se inicia, né, a partir do momento em que ela está grávida, a partir da confirmação dessa gravidez e vai até 5 meses após o parto. Artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Sobre esse assunto, vocês poderão também aí ler a súmula 244 do TST, tá? Só fazendo uma observação, o desconhecimento da gravidez pelo empregador não afasta o direito da empregada a esse tipo de garantia provisória no emprego. Tudo bem? Vamos falar de mais uma que a banca trouxe aí recentemente, é o caso da CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Os representantes dos empregados que são eleitos e que fazem parte da CIPA possuem uma estabilidade, ou melhor, uma garantia provisória no emprego que vai do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Sendo que para o cipeiro o mandato é de 1 ano, permitida uma reeleição, nos termos do artigo 164, parágrafo 3º da CLT. A estabilidade do cipeiro, ela também tem previsão no ADCT, artigo 10, inciso 2, a linha A do mesmo, ok?
Então, pessoal, essas são algumas das hipóteses de estabilidades ou garantias provisórias no emprego. São aquelas que a banca mais cobrou aí nas últimas provas de primeira fase da OAB. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like para mim, compartilhe com seus amigos para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo, adquirir esse conhecimento e para que eles também possam ser aprovados no exame da OAB, assim como eu sei que você também será. Quer me perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo da Prof e até lá!